aí a Ellen Marques, que é comunicadora popular, faz parte do coletivo Marginal, braba demais, comunicadora do Rua aí também, maravilhosa, mulher incrível. E o J. Marques, que é educador popular, atualmente está aí conselheiro tutelar também, nosso companheiro de luta, para estar falando um pouquinho aí com a gente também, né? A gente vai fazer uma metodologia aí de 10 a 15 minutos de fala para cada um, então vou contar aqui o tempo, aí vocês me avisam na hora também se vão preferir que avise pelo chat ou pelo microfone. Depois a gente vai abrir para as perguntas e depois a gente volta para a mesa também para responder, enfim, para finalizar o que tiver para fazer, né? E aí a gente hoje vai começar pelo Jota, ele tá com um tempinho mais curtinho, então ele pediu aí para ter esse comecinho. Vamos lá, amigo, tá por aí já? Tá conseguindo ouvir certinho? Eu não sei se tá suave. Tô ouvindo. Tô me ouvindo? Oi. Então, Eu não tô conseguindo te ouvir, não sei se sou eu, acho que sou eu, na verdade. Não tá me ouvindo? Não, tô ouvindo, agora eu tô vendo. Era o meu celular, agora eu mexi que foi. Você quer que te avise pelo chat ou pelo microfone, amigo, o tempo? Pode me avisar pelo chat. Tanto faz, na verdade. Vambora. Fique à vontade. Tá bom. Posso Então é isso. começar, Vai então? lá, bebê, mete bala aí. Então, boa noite para geral. Saudades de muitas e muitos. Há muito tempo não os vejo, né? A vida tá acelerada. Vim aqui de peito aberto, né? Coração enorme para falar de Paulo Freire, para falar desses 100 anos, para falar de educação popular. É um pouco difícil pensar outras perspectivas além daquelas que a gente permanentemente insiste, né, em espalhar para as pessoas. Eu tenho a sensação, às vezes, que a gente fica tentando inventar novas palavras, significados e sentidos para coisas que são muito simples e básicas, quanto é a educação popular, pensando que ela, pelo menos, se a gente conseguisse reconhecer, a gente aprenderia que a educação popular faz parte das nossas vidas antes de qualquer outra coisa. Se a gente tivesse de fato interessado em perceber como as pessoas se conectam a gente, como a gente se conecta às pessoas e como o conhecimento, a informação moram em todas as coisas que estão às nossas voltas, né? E aí eu fico pensando também que a gente chegou aqui para pensar a educação popular e continua nessa bandeira, nessa militância, que é, como eu digo sempre, é uma prática de vida, né? Muito mais do que um método, do que uma forma de se fazer, de se ensinar, de se construir, mas como a gente se coloca disponível a existir e coexistir nesse mundo. E como foi duro, né? Esses 100 anos. Como foi duro para que tantos livros fossem escritos, tantos ensinamentos fossem passados, quanto tantos educadores conseguissem chegar nesse encontro que a gente está aqui hoje, né? E eu gosto muito da perspectiva de uma educação popular que é construída a partir do afeto, que é a partir do sorriso, da alegria, do encontro, desse nosso velho esperançar, né, que Paulo Freire sempre reverberava, né, que a gente sinta e pratique a esperança não do verbo esperar, mas a esperança do verbo esperançar, de se mover, de se unir a outros. E mais cedo eu estava escrevendo um texto para um jornal e, curiosamente, ele está aberto aqui do meu lado. Só foram 2 parágrafos. Talvez depois dessa mesa consiga terminar. Mas o título era justamente, né, Esperança do verbo esperançar, porque vai ser um artigo que vai rodar numa favela. E eu queria apresentar para as pessoas algo que elas já conhecem, mas talvez elas não saibam o nome. E aí eu digo no começo desse texto que nós todos os dias já descemos os morros, nós todos os dias nos encontramos com outras favelas, nós todos os dias estamos conectados aos outros, nós todos os dias estamos nas filas das lotéricas, pagando contas com as moedas que juntamos.
nas filas das vacinas, nas filas da vaga na creche. Nós, todos os dias, estamos nos movimentando, construindo, nos unindo. Mas existe uma parte importante do esperançar, que é a ideia da gente nunca se conformar. E essa parte do nunca se conformar talvez reflita uma parte dura da história da educação popular, que além do afeto, do sorriso, da arte do encontro e tudo mais, é a parte de que os nossos grandes educadores brasileiros, lá no início, eles foram perseguidos, foram mortos, foram exilados, e que quando a gente torce, né, como um pano de torcer os nossos livros sobre esses ensinamentos, que dizem para a gente ter empatia, pinga muito sangue. Pinga muito sangue porque, para que eles conseguissem insistir de que o mundo poderia ser diferente a partir da educação popular, eles foram alvos e foram perseguidos e mortos. E acredito que pouca coisa mudou nesse sentido. A violência e a perseguição dos nossos corpos, que pensamos um mundo diferente e que nos levantamos todos os dias para unir-se aos outros, né, e construir, continua sendo de perseguição, continua sendo de muita violência e continua sendo também de assassinato dos nossos corpos. Mas por que as coisas não são diferentes, então, já que a gente está praticando esperançar, né? Eu acho que é uma coisa que sempre fica batendo na minha cabeça, no meu coração. A gente está seguindo o esperançar de se mover. A gente não está esperando que as coisas sejam. A gente está se movendo para que as coisas sejam. Mas por que as coisas nunca mudam? Ou por que será que elas mudam pouco? E aí eu fico pensando também de como existem projetos muito maiores, né, do que nós e como a gente precisa fazer uma inversão dessa pirâmide. E aí, como um livro que eu tenho lido e relido e tentado entender, né, que está na capa, né, a pobreza é a riqueza dos povos. E quando eu peguei esse livro para ler, eu fiquei muito provocado de pensar como a pobreza pode ser a nossa riqueza. E eu tenho refletido de que a educação popular, para ser prática da vida, para ser algo que de fato funcione como um grande projeto nosso coletivo de mudança do mundo, é preciso ter uma inversão dessa pirâmide, né? E essa inversão dessa pirâmide é porque a gente precisa reconhecer que a base, efetivamente, é a nossa riqueza. Que essa base, efetivamente, é aquilo que, onde mora os nossos grandes valores. E aí pensar a educação popular, pensar a comunicação popular, do lado da Ellen, que me ensinou nesses últimos anos, não fui eu quem ensinou, de se reconectar o tempo inteiro com aquilo que está perto da gente, para que a gente não se perca no caminho, de tal modo que a gente se distancie tão fortemente que a gente pense que nós não somos mais aquilo que está no nosso reflexo. Eu acho que a educação popular nos recorda e nos lembra e insiste no nosso pensamento que precisa ser permanente, a ideia de que a gente precisa sempre voltar um pouco para poder nunca se perder. Às vezes eu tenho a sensação que, por viver numa estrutura capitalista que faz com que as coisas sejam absurdamente aceleradas, a gente perca o sentido de que algumas coisas não são sobre velocidade. E aí, nessa fase que a gente tem vivido, onde as pessoas são mães e pais de plantas, eu acho que faz sentido pensar de como o cultivo ele leva tempo, né? E que para se cultivar alguma coisa requer cuidado. E educação popular não é só sobre cuidado, é sobre acolhimento. E aí eu vou pensar, né, como que eu ajo no Conselho Tutelar. Eu ajo diante, né, de um livro chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, um sistema da justiça feita pelos homens que dizem como as coisas devem ser. De modo geral, quando a gente se respeita o rito da justiça, nunca há acolhimento, nunca há cuidado.
E aí eu vou pensando como que eu ajo enquanto educador popular sendo um conselheiro tutelar. E na maior parte do tempo é muito mais sobre escutar as pessoas do que solucionar os seus problemas. Não quer dizer que a gente, nas pontas onde nós estamos enfrentando a luta, a gente não consiga pensar e refletir e aplicar soluções para os problemas que nos chegam. Mas acho que mais importante do que oferecer soluções muitas vezes é o acolhimento do problema para aquele problema que é do outro, supostamente, ele seja meu também. Esse fluxo de divisão de pesos, de compartilhamento de pesos, faz também com que a gente consiga compartilhar perspectivas de sonhos. De modo geral, as pessoas elas não conseguirão sonhar e criar grandes perspectivas nas suas vidas de avanço, de construção para suas famílias, se elas estiverem pesadas demais pensando e sentindo dor. Então a gente precisa criar mais e mais espaços para que as pessoas possam dividir. Tenho medo, isso não é uma crítica a quem faz terapia e nada disso, não, porque eu sei que eu preciso também, mas eu tenho medo, muitas vezes, se a gente não está se isolando, né? Se não, na busca do cuidado a gente não se individualiza demais, quando que a gente consegue voltar a se cuidar enquanto coletivo? Voltar a cuidar em coletivo não é sobre só a gente estar junto na dor e na felicidade ou só pelo ato de estar junto. Mas é compreender, talvez, aquilo que a educação popular também nos ensina, que a vida ela acontece em coletivo. E se a gente for anterior à vida que acontece em coletivo a partir da perspectiva da educação popular propriamente dita, a gente também vai voltar à vida em coletivo a partir dos quilombos, a vida em coletivo a partir das aldeias, a vida em coletivo que sempre aconteceu e sempre funcionou nos grandes povos. Chegamos aos 10 minutos e tenho pouca coisa para falar além do que eu já falei. Eu acredito que a última mensagem que eu posso deixar é a parte do início do que eu comecei contando. Para que a gente chegasse até aqui, os nossos grandes referenciais da educação popular fugiram, morreram e tiveram seus escritos queimados. Nós pegamos esses livros e a gente precisa sentir todo o carinho e todo o afeto que eles insistiram em conseguir manter e escrever apesar de tudo. E eu tento todos os dias e sempre vou contar para as pessoas. O mundo me bate de forma sistemática. Ele me persegue de forma sistemática. A ideia da estrutura que está à minha volta é a ideia de que o meu corpo ele precisa morrer. E ele não necessariamente morrerá em vida, né? Ele não necessariamente morrerá enquanto um corpo que falece. Ele morrerá no sentido de que eu perderei a vontade de se movimentar. É importante que a gente tenha a educação popular no nosso coração para que a gente não morra na vontade de continuar se movimentando. E aí praticando aquilo que a gente começou no início, o esperançar. A esperança ela só existe quando a gente se movimenta e quando a gente compartilha. Esperança que só existe para a gente mesmo, dor que existe só para a gente mesmo, solução que existe só para a gente mesmo, não é vida em coletivo. Talvez a gente precise voltar alguns passos atrás para se enxergar e se reconectar com outros. Tamo junto, família. Arrasou, Jotinha, fala sempre muito potentes, né? Acho que é isso, sempre lembrar que os nossos passos vêm de longe, né? Não é de hoje que estão se pensando aí a educação popular, a comunicação popular, o anticapitalismo, a vida em coletivo, né? Acho que o Jota trouxe aí vários exemplos, aldeia, quilombo, enfim, que eu acho que é muito no que a gente espelha a nossa política mesmo e no sentido de esse anticapitalismo que a gente quer construir, né? Essas são nossas referências e acho que tem tudo a ver aí com o nosso debate. E agora eu vou chamar aí a mais braba, a Ellen, para dar essa palhinha aí pra gente também. Vai lá, bebê. Gente, eu queria falar, primeiro eu fico até um pouco constrangida com o nível de vezes que vocês elevam a minha autoestima, porque pode até dar uma decepcionada, né?
A primeira coisa, assim, eu queria comentar que eu estou muito feliz por esse espaço, porque é isso, né? Tipo, eu estou dividindo esse espaço com meu professora. Tudo que eu vou falar aqui não foge do que o Jota já trouxe enquanto perspectiva e tudo que eu vou falar, inclusive, aprendi com ele, né? Então, eu acho que, para mim, é uma dinâmica assim, tipo, é sempre muito bom ouvir o Jota e é muito bonito para mim estar aqui dividindo esse espaço com ele. O que eu queria trazer aqui para a gente discutir, eu acho que, assim, primeiro, né? A gente está construindo essa formação de comunicação e esse é um espaço também muito importante para a gente conseguir avançando em tudo isso que a gente já formula enquanto política, né? Então, ainda mais numa era como a nossa, né? Em que a gente vive uma dinâmica de disputa de narrativas e que, na minha avaliação, a gente perde todos os dias, né? Então, esses espaços de reflexão, de pensar estratégia, de, enfim, pensar formulações é sempre muito importante. E essa formação, né, de comunicação que a gente está construindo, ela vai muito nesse sentido, né, de ir dando ferramentas para a nossa juventude conseguir dar respostas e conseguir ir avançando nessa disputa de narrativas. Uma coisa que eu queria trazer, assim, né, é que o Paulo Freire deu uma entrevista na Escola Educativa da USP em 94 e ele falou sobre a seguinte coisa, né, que a história molda os discursos. E eu acho que o nosso compromisso e aí a partir da comunicação, né, é manter a nossa parte da história sendo contada, porque é isso que nos vem sendo negado historicamente, né? E quando a gente fala da comunicação nessa perspectiva popular, é justamente da gente resistir a esse silenciamento histórico. E aí isso traz muito essa perspectiva, né, da disputa de narrativas, enfim, da era das fake news, né, que é o que a gente vive hoje, do revisionismo histórico, enfim, de todos esses processos, que é muito para a gente lembrar que a gente muitas vezes só consegue dar resposta, né? E eu acho que quando a gente pensa a prática da educação popular, enfim, a gente resgata as nossas técnicas de ancestrais, inclusive, milenares, inclusive, de caminhada coletiva, de movimentação coletiva, a gente está fazendo, na verdade, um processo que sempre foi nosso. Assim. Eu acho que a gente apanha muito dos grandes meios de massa, a gente segue sendo invisibilizado, a gente tem essa perspectiva das narrativas e tudo mais, porque eles detêm esses meios, né? E sempre detiveram, assim. Isso é dado. A gente está correndo contra uma lógica que não é nossa, que não foi a gente que construiu a lógica da parada. Para o que a gente construiu, na verdade, é o que eles roubam, né? Quando a gente pensa, por exemplo, se a gente for pensar os processos, né, os saltos históricos da comunicação, por exemplo, tipo, a prensa tipográfica, ela é uma invenção burguesa, assim, né? Ela já surge com alguém que detém capital, que detém os mecanismos. Mas quando a gente pensa, por exemplo, o processo da comunicação em si, ela é totalmente popular, assim. Quando a gente pensa os nossos meios de repasses dos nossos saberes, quando a gente pensa toda a construção, por exemplo, as pinturas rupestres, os gestos, as formas de se organizar em coletivo para sobreviver, enfim, é nosso, assim. Então, eu acho que o que vem depois disso é só roubo, como sempre fizeram historicamente, assim, só um meio de fazer o que a gente já fazia de um jeito que a gente não entenda ou não acesse ou não tenha condições de dominar para continuarem sendo os grupos dominantes. Então,
Essa é a perspectiva colocada. E acho que desde então, desde os processos das grandes revoluções de comunicação, desde as grandes ferramentas, o que é o lançamento do iPhone, né, gente? Enfim, tudo isso são. A gente entrou numa lógica de ir dando resposta a isso, sabe? E eu acho que quando a gente propõe um espaço como esse, quando o Jota traz uma reflexão sobre a prática da educação popular, como um processo de vida, um processo coletivo, eu acho que a gente está indo além de dar as respostas, né? Eu acho que era isso que eu queria provocar um pouco aqui nesse espaço. Quando a gente está nessa dinâmica de redes sociais, de aprender tudo isso, e é importante que a gente aprenda, é importante que a gente, enfim, domine todos esses espaços, eu acho que a gente tem que ter um cuidado de não se deixar dominar apenas por essa lógica, né? Assim, ser o fim sem um meio, sem uma justificativa, sem nada que corrobore com esse processo, né? Porque senão a gente só vai alimentando o próprio sistema, né? Então, eu acho que tão importante quanto a gente dominar essas ferramentas é a gente não deixar de fortalecer e ir alimentando a nossa própria caminhada, né? E aí eu acho que os espaços de educação popular, os espaços de troca nossas, essa formulação coletiva, ela é, na verdade, a grande resposta, assim, né? E eu acho que a gente tem que seguir pensando em como, enfim, fortalecer esses meios. Uma coisa que eu queria falar, assim, até dando uma ambientação, assim, né, do quanto que eu realmente acredito que a gente só tem dado respostas, a gente não tem construído muita coisa além disso, e por isso a gente é massacrado, estando acompanhando a dinâmica da comissão, né? Eu estou colaborando, né, na comunicação da Dani Monteiro, que está presidindo a Comissão de Direitos Humanos, e aí a Comissão de Direitos Humanos lida diariamente, cotidianamente, com as violações estruturais, né, que a gente tem. E nesse espaço a gente vê todo dia, assim, toda semana, todos os dias, chegam casos absurdos que alguns são mediatizados, outros não, e aí até a perspectiva da gente entender quais são mediatizados e quais não. Por exemplo, uma dinâmica pessoal minha, né? O meu irmão, ele foi assassinado antes de completar 23 anos, né? Então, ele cumpriu algumas estatísticas, na verdade. O meu irmão passou pelo sistema carcerário, ele morreu antes de completar 23 anos, enfim, um jovem negro no Brasil que se envolveu com o tráfico também. Então, todas essas dinâmicas estiveram reunidas na história de vida do meu irmão. E todos os dias a gente tem um Estado que entra na favela, enfim, não preciso nem me discorrer sobre isso, né? Vocês sabem como é a dinâmica do Rio de Janeiro, assim. E que viola, enfim, uma série de direitos, mas que a gente conseguiu, a gente não, né? Eles, na verdade, conseguiram construir uma dinâmica de narrativa e de lógicas que isso é validado todos os dias a mídia valida. A esmagadora maioria das vezes em que a gente chega para atender um caso ou que a gente acompanha um caso, as pessoas falam, mas ele era envolvido? Mas sempre nessa coisa, tipo, como se a vida de quem, enfim, tem algum tipo de questão com a lei, de conflito com a lei, não valesse, assim. E aí a gente já começa daí, sabe? Tipo, é o marco zero, assim, tipo, como assim? E aí isso também falando no lugar de quem perdeu uma pessoa, né? De quem, por exemplo, não vai ver o meu irmão envelhecer, não vai ver as mudanças que ele poderia ter na vida, porque isso nos foi negado, a vida dele foi negada. E todo dia a gente vê isso se repetindo, né? A história do meu irmão tem 12 anos. O que a gente vê hoje em dia de diferente? Muito pouca coisa, assim, muito pouca coisa mudou desses tempos para cá.
E aí é muito nessa perspectiva que eu falo que a gente só está dando resposta. Eles constroem as perguntas e a gente tenta responder. Eu acho que a gente tem que ir rompendo com essa lógica, porque a gente não deve respostas a ninguém de nada. São eles que nos devem tudo, na verdade. Então, é muito nessa chamando atenção, né? Essa fala é muito chamando atenção para esse processo, assim, da gente não deixar ruir a lógica de apenas dominar os espaços, apenas produzir materiais de comunicação, produtos de comunicação para disputar essas narrativas, sem ter essa estratégia que nos respalda, né? Que é a nossa estratégia de vida mesmo, de luta, de militância. Atingi agora os meus 10 minutos, gente, e é isso, assim, eu só queria dizer que eu acho que a gente tem muito potencial para conseguir ir pensando e construindo as nossas alternativas, que são alternativas de resgate mesmo, as nossas práticas, e o papel da comunicação está aí também para fortalecer essas dinâmicas, né? Eu acho que mais do que essa disputa propriamente dita, né? Eu acho que a gente está para mostrar o que a gente veio, o que a gente é. E é isso, gente. Encerrei. Muito obrigada por esse espaço. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês são maravilhosos. Então, gente, como a Yamara mandou aí no chat, agora depois da fala da Ellen, a gente vai abrir para inscrições. Aí, quem quiser, vai abrir para perguntas, né? Quem quiser falar, contribuir, pode se inscrever e vai ter, acho que são 3 minutos para falar. Ficou todo mundo baqueado, né, galera? Digerindo ainda. As pessoas ainda estão tentando raciocinar, ainda estão no processo, mas podem se inscrever se tiver alguma dúvida, aproveitar que os brabos estão aqui, vão tirar as dúvidas de vocês. Eu acho que o Paulo se Então, inscreveu. o Paulo se inscreveu. Ai, desculpa. Paulo, você tem 3 minutos, meu amor. Pode falar. Ok, muito obrigado. Então, gente, boa noite para todas, todos e todos. Eu queria trazer uma contribuição e ao mesmo tempo uma pergunta. Eu acho que qualquer um de vocês pode responder. Eu estou realizando na minha escola, né? Eu sou o presidente de um grêmio. A gente está realizando um evento, né? Que visa os valores exatamente do Paulo Freire, né? Da educação libertadora. A ideia da crítica, do debate, do diálogo. E a gente chamou várias pessoas, né? Para contar suas vivências, histórias. E, por exemplo, hoje foi a Lian Gaia, não sei se alguém aqui conhece, que é atriz, uma atriz indígena. Ela denunciou, inclusive, há uma hora o Tonico Pereira estava presente também, ele tirou a camisa, e ela tirou a camisa também como uma manifestação contra o patriarcado, não sei o quê. Foi muito bacana. E, e ao mesmo tempo que está rolando esse evento, que é exatamente uma reivindicação disso, a gente está fazendo até manifestações para recuperar esses valores que a escola vem perdendo, ocorreu um movimento nosso, né, que até a Yamara indicou a gente fazer, porque os funcionários estavam recebendo máscara de pano. Então a gente fez uma vaquinha, né, para recolher máscaras, né, de qualidade. E a minha escola é uma escola elitista na zona sul do Rio. E aí deu um problema enorme, porque saiu uma matéria no Globo sobre isso. E aí teve reunião com a direção, 2 horas e meia, a culpa é nossa, não sei o quê. E depois eu fiquei pensando, por que eles não estão falando no nosso evento? Tem tanta gente que está falando sobre isso. Hoje mesmo eu perguntei para a Gaia numa pergunta.
por que as pessoas estão falando que da maior manifestação indígena da história? Por que isso não está saindo na mídia? Como que a gente pode veicular essas informações, fazer uma rede de compartilhamento para que essas informações cheguem às pessoas, né? Através de uma comunicação popular e também aderindo a esse conceito de educação libertadora, né? Uma visão, um debate crítico, um debate promissor, né? Essa é a minha pergunta. Como é que vocês acham que a gente pode conseguir fazer isso, né? De uma forma que as grandes mídias, né? As grandes empresas midiáticas como o Globo, enfim, elas não intervenham e não façam alguma coisa que possa complicar o movimento, né? De certa forma. A Elisa agora quer se inscrever, mas, Elisa, só uma pergunta. Você vai responder o questionamento do Paulo? Não, sem essa pretensão. Você Então tá, amor. 3 minutos para você também. Não, então, é mais para tentar contribuir aí um pouquinho. Enfim, acho que esse debate é um debate muito importante que a gente vem fazendo em todas as esferas, né? E acho que, enfim, essa contribuição aí do Paulo também me lembrou que eu tenho que responder no WhatsApp, São Natália, mas vou fazer isso. E outra coisa é o quanto essas iniciativas, né? Se a gente está falando aí do centenário do Paulo Freire, né? Eu acho que a gente está falando do cara que, tipo, alfabetizou as pessoas dialogando com a realidade delas, né? E não fazendo metodologias engessadas e descoladas da realidade das pessoas, né? E eu acho que quando a gente fala de comunicação popular, né, é exatamente a gente achar como a gente vai dialogar com a realidade da pessoa para que ela consiga reconhecer que também na coletividade, eu acho que o Jota, quando ele fala da coisa, né, eu, apesar de psicóloga, também me preocupo muito com essa individualização, com esse se resolva sozinho, com esse procure ajuda, porque o problema está em você, me preocupa muito, porque eu acho que a saída só é coletiva mesmo, né? Tipo, não existe saída, não existe. Estranho seria quem estivesse. Estranho é quem está bem nesse momento que a gente está vivendo de fome, de morte, de doença. Então, eu acho que a gente também conseguir pensar em como a gente usa também a comunicação para coletivizar mesmo as realidades, né? É um processo fundamental, assim, e desafiador, assim, é isso. Acho que quando faz uma campanha numa escola para arrecadar máscara no momento de pandemia, né? Tipo assim, quando faz o básico, né? Tipo assim, era óbvio que o colégio, que é super, enfim, com uma mensalidade cara, né? Então poderia bancar a máscara para os funcionários, não banca, tipo, acha que é menos relevante, né? Então acho que quando a gente dialoga exatamente sobre isso, né? Quando a gente fala do movimento estudantil, né? Que a luta não necessariamente começa pela bolsa, mas a luta começa pelo bebedouro que não funciona ali no seu prédio. E aí depois você pensa sobre a precarização da universidade e o projeto político, né? Então, eu acho que quando a gente fala de comunicação popular, a gente também pensar em estratégias. E aí, assim, minha contribuição também vai tentar também trazer um pouco para a realidade do que a gente está vivendo. Não que já não esteja fazendo isso, mas eu acho que a gente tem um desafio aí, que é a mobilização para o ato do dia 2, né? Que eu acho que precisa ser uma resposta aí depois desse 7 de setembro triste que a gente viveu, né, com uma ameaça muito concreta à nossa democracia, e como a gente usa desse dialogar com as pessoas, né, do falar da fome, do falar de tudo isso para mobilizar, né? Como é que a gente usa a comunicação popular, como é que a gente aplica isso na realidade para mobilizar para o dia 2, sabe? Eu acho que a gente podia, enfim, pensar aí como a gente se articula mesmo para. E claro que não é só nesse momento, a gente coloca esse debate em prática em todos os momentos, acho que como o Jota falou, né? Mas é isso, assim, tipo, como a gente também potencializa, coletiviza e ajuda nesse processo de mobilização. Acho que é meio isso. Não sei se farei enrolado, mas é isso. Como sempre, Elisa sendo perfeita. Mais alguém quer se inscrever, gente?
Eu acho que já que ninguém perguntou, a gente pode voltar para a mesa e depois, se alguém se inscrever mais, a gente abre para pergunta de novo. Estamos aqui juntinho também, né? Gente, não tenho pretensão de dar resposta para ninguém, assim. Acho que é isso, assim, são movimentos muito importantes. A Elisa já trouxe uma perspectiva da luta mesmo, né, sobre esses processos, assim. E eu acho que essa é a pergunta, na verdade, essa pergunta é valiosa para a gente, né? Como que a gente consegue pensar e se articular de modo que a gente não seja tão massacrado? Então, eu acho que esse processo da gente construir essas alternativas, a gente já vem fazendo. Eu acho que o fluxo é como a gente se intensifica, né? Os métodos, né, as práticas, a gente já tem, a gente já faz, assim. Na verdade, para mim é só muito triste, assim, saber que é isso, você está construindo um processo que é de ausência já do Estado, enfim, de políticas que estão aí, como o Jota colocou, né, sistematicamente para reduzir a nossa existência, e você tem uma mídia que, enfim, não contribui com isso, que não colabora, assim. Eu acho que, e aí tá o processo, né? Quando eu escuto uma história dessas, o que eu sinto é revolta, é ódio, é vontade de, sei lá, e tacar fogo em algum jornal. Mas em alguma redação, que eu digo, né? Mas e aí, como que a gente engaja as pessoas para que elas percebam esse processo, né? A gente vem vivendo um processo de uma mídia, né, que falam muito do processo de alienação, né? Eu gosto de pensar que é o fluxo analgésico, né? Tipo assim, que vai anestesiando a gente a ponto da gente não sentir mais nada, assim, ou sentir e isso não te gerar muita coisa. E aí tá assim, a virada, né? A nossa grande virada está aí. A gente não pode passar apático aos processos, a gente não pode deixar as coisas simplesmente acontecerem e a gente se manter, como que chama? Tipo, na inércia da parada, né? Eu acho que a gente é movimento, eu acho que, enfim, nesse caso que o Paulo colocou, é mobilizar a escola para, sei lá, dar uma resposta, produzir uma nota pública, movimentar todos os setores possíveis, e aí todos os setores mesmo, desde, sei lá, quem está na portaria da escola, a direção, e como impressionar a direção a se posicionar. Mas entendam, é muito mais um processo de articulação do que de tentar dar uma resposta para a mídia em si, sabe? De tentar, tipo assim, ter o alcance que a Globo tem, sabe? É um pouco essa minha perspectiva, assim, nesses casos. Tinha uma outra parte que eu queria comentar, mas eu estou me esquecendo, peraí. E aí um processo que eu queria colocar, assim, é muito da agitação e da propaganda, né? Que é uma movimentação, uma mobilização, uma técnica também histórica para a gente conseguir se articular, assim. Pautas muito importantes, muito relevantes, muito necessárias e urgentes são deixadas de lado todos os dias, são silenciadas todos os dias. O que foi a votação do Marco Zero, gente? Assim, tipo, é um absurdo, assim, um absurdo o quanto que e existiu uma mobilização contra isso, e a gente estava lá na luta, a gente estava lá e a gente, enfim, segue sendo silenciado. Então, eu acho que, por isso que eu digo que o processo, acho que não está tanto
no meio em si, na tentativa de dominar esses meios, mas da gente conseguir se articular e da nossa capacidade para isso, assim, e de seguir pensando alternativas para o hoje. Não adianta a gente querer disputar nas redes e na nossa casa os nossos pais não entenderem o que a gente está fazendo, assim, a gente não conseguir. E aí eu não estou falando para a gente, tipo, converter os bolsonaristas que tem dentro da nossa casa, nem nada disso, porque isso também é um fluxo que desgasta muito, mas é isso, em que medida a gente está disposto para fazer isso para fora e não faz para dentro, sabe? Eu acho que esse é um caminho também. Então, era isso que eu queria colocar aqui como contribuição, sem a pretensão de responder, porque, de fato, é uma questão para a gente seguir refletindo e construindo as ferramentas para construir a nossa resposta a isso. Mas eu acho que não perder a perspectiva de ir além de dar as respostas, né? Então, o ato, por exemplo, é uma saída para isso, assim, o quanto que a gente tem conseguido se movimentar nas ruas, mobilizar isso, já é uma grande resposta, uma grande articulação. Eu acho que a gente tem que seguir afunilando nisso, sabe? Seguir mergulhando nesse processo. É isso, gente. A Luciana Viegas fez uma pergunta no chat. Ela falou que não pode abrir o microfone. Ela perguntou: a educação popular é inclusiva e acessível? De que forma? Vou deixar essa bola para o Jota. E aí, Yasmin se inscreveu depois. Vamos lá, então. Primeiro aí para o Paulo, eu diria só para o Paulo continuar insistindo. Continue insistindo. Comunicação é algo complexo, mas inerente a todos nós. A gente só precisa reconhecer outras formas de se comunicar para conseguir alcançar as pessoas. Eu acho que às vezes a gente se perde, né, nisso, assim, acreditando que a gente vai inventar ou reinventar algumas rodas. E às vezes é aquilo que eu falei na primeira fala, né? É muito mais sobre escuta do que emissão. A gente precisa se conectar com as pessoas que estão às nossas voltas. Eu acho que mais do que a gente acessar os grandes portais, as grandes redes, os grandes jornalistas, aqueles que vão popularizar a nossa mensagem, é conseguir consolidar a nossa mensagem com as pessoas que estão perto de nós. Aí eu acho que fica mais fácil depois. E eu acho que às vezes a gente pula a etapa e vai direto para aqueles que vão ecoar e muito menos com aqueles que precisam estar do nosso lado. E aí eu vejo a gente gritando demais, né? Gritando para o mundo demais. E eu acho que a comunicação comunitária, ela nos pega nisso também, né? Elas pedem para a gente retorna para casa, fala com a sua casa, fala com seus vizinhos, fala na fila da padaria, fala com as pessoas que estão perto. Acho que a gente pode usar até o exemplo da Cidade de Deus, né? Em que a gente pensava anos atrás, no Todo Dia Uma Foto da Cidade de Deus, que sempre foi um projeto de disputa de narrativa, e a gente criou o projeto, né, e pensou o projeto para que a Cidade de Deus compreendesse uma outra narrativa sobre a sua própria identidade, considerando que as mídias de fora contavam uma narrativa sobre as nossas identidades. E aí a gente queria fazer a disputa internamente. Do lado de fora continuarão falando de nós, mas como é que a gente do lado de dentro se enxerga? Isso era muito relevante para a gente. E sobre a pergunta da Luciana Viegas, que é uma sacana, né, amiga, parceira, que veio aí só para fazer uma pergunta complexa que a gente vem debatendo todos os dias, e aí eu vou inserir ela na resposta. Eu acho que a educação popular, ela é inclusiva, mas assim como Paulo Freire, né, falava que nem todo professor é um educador popular,
nem todos aqueles que estão voltados para a educação popular pensam a perspectiva da inclusão. Nem todos aqueles que estão engajados nas nossas lutas estão interessados na diversidade dos corpos e das pessoas. Nem todos os espaços que a gente disputa desejam a diversidade dos corpos e de pensamentos. E aqui a gente não está falando de diversidade no sentido ideológico, a gente está falando no sentido de diversidade humana, de fato. Né? E Luciana, uma educadora popular e professora autista, eu, um educador popular TDAH. Nós estamos o tempo inteiro tentando fazer disputas para que se pense em educação de uma forma mais ampliada, mais acessível, com mais participação. Eu acho que fica de recado para a gente que está pensando novos espaços, né, de contribuição, novos espaços de participação, que estamos interessados em refletir 100 anos de Paulo Freire, de educação popular, a gente não pode, de maneira alguma, deixar de pensar a palavra inclusão. E aí eu acho que a gente também vai fazer disputas aí, né? Disputas que não é só sobre acessibilizar os espaços, não é só sobre reconhecer que essas pessoas existem nas suas diversidades, mas é, de fato, construir para que essas pessoas elas possam ocupar os espaços e possam contar por elas mesmas aquilo que elas querem dizer. Educação popular só funciona se for inclusiva. Então, acho que essa pergunta que a gente fica se provocando aí, Luciana, é porque a gente chegou em um debate que a gente não faz sentido a educação popular se não for inclusiva. E não faz sentido pensar uma educação inclusiva se ela não for popular. No final das contas, elas são a mesma coisa. Então, a Yasmin tinha se inscrito, mas ela falou que perguntou se a gente podia esperar um pouquinho, porque ela quer fazer uma fala antes de acabar. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, alguma contribuição, alguma pergunta. Vai, Yasmin, solta, Yasmin. Então, gente, é só para vocês entenderem a situação que eu tô aqui no momento. Uma trabalhadora nata. Eu sempre penso muito antes de me inscrever para falar em qualquer sala, em qualquer conversa, em qualquer aula, porque eu sempre acho que eu tenho muito mais a aprender do que a contribuir, do que falar. Eu sempre fui essa pessoa de falar muito, mas eu tenho aprendido também que é muito bom a gente parar para ouvir, né? E eu ouvindo aqui, eu sempre aprendo mais. Só que hoje enquanto eu ouvi essa aula, né, eu vim pensando, cada momento que cada fala que era feita, né, eu vim pensando em tudo que eu vi e tudo que eu estava passando enquanto a gente falava. E eu percebo também, assim, que quando a gente fala sobre acesso à comunicação, acesso a espaços, quando a gente fala sobre como construir uma comunicação popular, e a gente pensa que eu, por exemplo, sou uma das pessoas que estava assistindo essa aula dentro do trabalho, saindo do trabalho, correndo para pegar um ônibus no ponto, correndo para tentar não ser assaltada no meio do caminho, parada aqui agora no ponto da Candelária, torcendo para não passar ninguém aqui correndo do meu lado, pegar meu telefone e levar embora. A gente tem que parar para pensar também de que forma a gente está querendo falar sobre a comunicação. De que forma a gente quer fazer com que essa comunicação popular alcance as pessoas? Quem são essas pessoas? Sabe? De que forma a gente consegue chegar nessas pessoas? Porque a gente para pensar que quando a gente fala na galera que está, eu sei também, né, que está dentro das universidades, que está tendo a possibilidade de ter esses acessos, a gente também pensa em pessoas que não têm essa possibilidade. Como a gente consegue alcançar essas pessoas?
sabe? O Jota, ele sempre fala muito sobre a questão da comunicação popular, e ele sempre foi uma pessoa que me deu muita força. Todas as vezes que eu falei assim, Jota, eu não tenho nem formação, eu não fiz nenhuma graduação, eu não estou dentro da faculdade. Ele fala, cara, mas olha quanta coisa você já fez, olha quanto de coisa você aprendeu, olha o quanto de coisa você tem para ensinar, inclusive. E isso parece que me dá força de continuar acreditando, sabe? Continua fazendo, a gente continua correndo, a gente continua tendo que sair 6 da noite, 8 da noite, pegar um ônibus correndo, chegar em casa e estudar. Então, assim, eu acho que quando a gente fala da questão da como construir uma comunicação popular e a gente não pensa no povo, a gente não está construindo comunicação popular. Quando a gente fala de comunicação e a gente não quer fazer com que essa comunicação alcance todos, a gente não está falando de comunicação popular. Quando a gente fala de comunicação de uma forma difícil, que não é todo mundo que lê aquilo, que ouve aquilo, entende, a gente também não está falando de comunicação popular. A gente está achando que a gente está falando, mas a gente não está conseguindo alcançar todos. Então, assim, eu acho que em algum ponto, que eu estou falando e prestando atenção em volta aqui, enfim, um monte de gente está ouvindo, não está entendendo nada aqui em volta, mas enfim. Eu acho que talvez seja importante a gente sempre lembrar que existem muitas pessoas que não vêm de onde a gente vem, que passam por dificuldades que a gente não passa, e que têm dificuldades diárias que a gente às vezes não está sentindo. E que quando a gente pensa em comunicação popular, a gente tem que pensar nessas dificuldades, tem que pensar nessas pessoas. Todos os dias, eu acho que na rede do Rua, na rede da Dani, na rede lá da ouvidoria, que é uma das redes que eu trabalho, enfim, e na rede do Jota, na rede da Yamara, de onde for. Quando a gente fala de política, a gente tem que entender que não é todo mundo que sabe sobre política. Quando a gente for falar de comunismo, a gente tem que entender que não é todo mundo que sabe da história do comunismo, o que é o comunismo. Quando a gente falar de capitalismo, a gente tem que entender que a gente precisa conseguir fazer com que as pessoas entendam o que é isso. E entendam o que a gente quer passar com isso. Porque se a gente quer fazer com que mais pessoas venham com a gente, em qualquer luta que seja, a gente precisa conseguir comunicar. Então, acho que era isso que eu queria falar, sabe? Que quando a gente pensa em trazer mais gente, em fazer um movimento gigante, em fazer com que pessoas andem do nosso lado, gritando com a gente sobre uma luta, a gente precisa que essas pessoas entendam a nossa luta. E eu acho que para mim, a comunicação popular, ela é isso, sabe? Ela é a gente entender tudo isso que foi falado aqui hoje, as diferenças e essa necessidade de fazer com que o outro sinta o que a gente sente. E eu acho que é isso. Olha a situação. Acabei de falar, gente. Quase chorando. Nossa, Yasmin, Mas tá tudo perfeita. bem. Fiquei até meio coisa sem Vocês estão sentindo? sentir, amiga. Gente, pra mim, a Yasmin concluindo a fala subindo no ônibus é tudo. Acabou, gente, acabou. Perfeito. Vocês estão sentindo? Então tá bom. É sobre isso. Gente, mais alguém tem alguma coisa pra falar depois dessa porrada que a gente levou aqui? Alguém consegue? Desculpa, gente. Alguma frase? Foi mal. Falei, velho. Então, eu acho que assim, a gente vai terminar.